Imagina só, você sai de casa e vê seu quintal destruído por um helicóptero. Olha para a casa do seu vizinho e a vê destruída por um tanque de guerra. Liga o noticiário e vê que um avião caiu no meio da cidade e o hospital local foi explodido pouco tempo depois de um médico atirar em um paciente. E para piorar, é anunciado que um furacão está prestes a destruir tudo. Bom, em qualquer lugar do mundo poderíamos pensar que estamos vivendo um apocalipse, certo? Mas tem uma cidade que nós apenas estaríamos vivendo mais um dia normal. A cidade de Quahog. Nós, do canal Teoria Sombria, nos mudamos para a cidade mais apocalíptica dos desenhos e estamos aqui para contar para vocês como é essa experiência, para no final mostrarmos como essa é sem dúvidas a pior cidade que existe para se viver. E se você já estava pensando em se mudar para Quahog, já pode começar a desarrumar suas malas, pois vou lhe dar vários motivos para você não fazer isso. E estamos falando de uma cidade que sofre com diversos problemas. E para começarmos, precisamos ir no ponto central, o governo de Quahog. Sabemos que esse lugar passou grande parte do seu tempo sendo governada pelo prefeito Adam West. E eu falo grande parte porque já houve sim outros prefeitos. Como vemos no episódio É Preciso de um Idiota da Aldeia. Nele vemos que os Griffins vão passar o fim de semana na casa de campo do Quagmire. Oi. Era essa semana que vocês vinham? E passando um tempinho em família, vimos que os Griffins se divertem no lago de Quahog. Porém, isso daqui acaba acontecendo. Ai, meu Deus, qual é o problema com esse lago? Acho que podemos dizer que aquilo é o responsável. Refinaria de petróleo de Quahog. E o responsável por toda essa poluição é o próprio prefeito West, que autorizou que a refinaria de petróleo despejasse todos os seus resíduos tóxicos no lago. O senhor não pode ter aprovado esse tipo de poluição industrial deslavada, não é mesmo? Eu disse que tudo bem. O quê? E em troca ganho óleo de graça para o meu cabelo. Ponto Oi, de ônibus. gatinha, quer dar uma olhada no pênis do Adam West? Isso é inacreditável! E a partir daqui vemos um ponto muito positivo na cidade, que é a preocupação de Lois quanto à saúde do meio ambiente e das pessoas. Ela então decide se candidatar para a prefeita da cidade. E o que parecia algo promissor para o lugar, só nos mostrou que a população também não estava levando a sério essas eleições, o que é um péssimo indicativo para a qualidade do lugar. Senhora Griffin, o que planeja fazer sobre o crime em nossa cidade? Bastante. Porque é isso que Jesus quer. E depois de conhecermos um pouco da população, ficou claro que Lois viria se tornar a prefeita da cidade, que de início já anunciou novos impostos. Isso que estou propondo um aumento de imposto muito pequeno que nos ajudará. E assim como o Brasil, Quahog também não é diferente. A população não recebeu bem essa nova ideia, fazendo com que ela precisasse mentir para o povo. Hitler está tramando com a Legião do Mal para assassinar Jesus. Tudo bem que a mentira foi para conseguir verba para poder limpar o lago poluído. E até então, Lois tinha tudo para transformar Quahog em uma cidade maravilhosa. Porém, ela não aguentou a tentação do poder. Eu peguei do superávit dos impostos. Espera, usou o dinheiro dos contribuintes para comprar uma bolsa para você? Não tem nada demais, Brian. Além disso, sobrou muito dinheiro depois da limpeza do lago e eu achei que, bom, merecia um agradinho, não é? Mas eu acabei de limpar o lago Quahog. Quer o casaco ou não? Eu quero casaco. Com isso, Lois, ou melhor dizendo, a prefeita de Quahog, mostrou que a cidade não está a salvo da corrupção política. Aqui, pelo menos, vemos que ela se arrepende e abre mão do mandato, devolvendo o cargo para o prefeito West, que da forma mais inconstitucional possível, assume o cargo dessa forma. Viva! Sou o prefeito de novo! Não precisamos de uma nova eleição? Bom, aqui vimos que o governo de Quahog é uma total bagunça. E claro que isso também vai se refletir em outras questões, como por exemplo na segurança do lugar. E para provar que esses pontos estão intimamente ligados, vamos dar uma olhada no episódio Chá do Peter. Nele vemos que o Peter comanda um movimento para acabar com o governo da cidade. E aqui Quahog já mostra que não aceita muito bem a opinião contrária. Oh, entendi. E todos vocês querem isso mesmo? Sim! Não! Sim! Que talvez até seja um reflexo do próprio prefeito, como vimos no episódio anterior. Mas essa não é nem a pior parte. Após ouvir o povo, o prefeito West decide fechar o governo da cidade. Ou seja, Quahog vira uma cidade sem lei. E como vocês devem imaginar, tudo vira uma loucura total, com algumas pessoas dirigindo da forma que bem entender.
Olá, família. pessoas se relacionando com quem não deviam, Agora eu posso andar de mãos dadas na escola com meu professor de espanhol. Maggie, ¿dónde está la biblioteca? Porque yo voy a trazar usted en la biblioteca. Esse negócio não é meu, não. e isso sem falar da liberdade que as indústrias tiveram para despejar todo tipo de poluente na natureza. Funciona e há montanhas de lixos nas ruas. Ryan Phillips está lá fora há dias. Alguém aí tá afim de engravidar? Tínhamos uma boa cidade, Peter. Eu tinha uma boa vida, mas você e seus amigos da oposição estragaram tudo. Mas o nosso foco agora aqui é falar sobre a segurança da cidade. E como Quahog agora virou uma terra sem leis, vemos que os grupos extremistas tendem a se sentir livres. Então, se você se enquadra nos critérios deles, recomendo passar longe dessa cidade. Escuta aí, parceiro Ariano. Você viu algum judeu por aí? E por acaso tem uma recompensa? Espera um pouco aí. Você é judeu? Eu falo de nudez despudorada de vestiário. Esse cara é coxa. Opa! Vamos pegá-lo! Mas a violência em Quahog não se ateve apenas a isso. No mesmo episódio ainda vemos um caso em que o velho Herbert, conhecido por gostar de garotinhos, acaba sequestrando Chris à mão armada. E claro que a cidade se torna um verdadeiro caos, com direito a inúmeros furtos e roubos, fazendo com que o grau de violência de Quahog chegasse a números alarmantes. E nós podemos até pensar que esse foi um caso isolado, onde o prefeito West, da maneira mais estúpida possível, entregou a cidade na mão da população de uma hora para outra. Mas na verdade, no dia a dia, a cidade de Quahog parece uma verdadeira zona de guerra. E isso fica claro no episódio em que o tempo corre no sentido oposto. Nele vemos que Stu e Brian quebram a máquina do tempo, e agora o passado se tornará o futuro deles. Logo vemos então que um avião cai no meio da rua de Quahog. E antes disso acontecer, um ônibus tinha perdido o controle e uma cafeteria próxima explodiu. E todos esses eventos tinham algo em comum, uma rixa antiga entre um homem e um frango. Que também, em outra ocasião, já descarrilhou um trem atingindo o centro da cidade, destruiu um parque infantil e as ruas de Quahog. E esses dois são responsáveis por diversas destruições da cidade, sempre brigando quando se encontram. Mas nesse caso, o verdadeiro causador da insegurança pública da cidade tem nome e sobrenome, Peter Griffin. Ele que já fez tanta merda ao longo de 23 temporadas que poderíamos considerá-lo facilmente um vilão. E o episódio Injeção Letal nos confirma isso. Temos que chegar num hospital e vacinar um Stanley. Ah, pode ser tarde demais. Acho que destruí todas as vacinas da cidade. E esse não foi o único atentado contra hospitais que Peter realizou. No episódio Quero Me Informar, vemos que Peter vai apresentar um projeto novo para sua chefe. Porém, a situação sai do controle e ele acaba fazendo isso daqui. Angela, olhe pela janela. Está vendo aquele outdoor de cerveja ao lado do hospital infantil? Olha só isso. Cerveja Anheuser-Busch. Puxa vida! Hospital infantil. Minha nossa, isso é horrível! Meu Deus, isso é terrível! Meu Deus! E por incrível que pareça, nada aconteceu com o nosso querido Griffin. Ele continuou solto, destruindo ainda mais a cidade. Então, se você está buscando uma cidade em que não tenha chuva de aviões ou hospitais explodindo, recomendo facilmente passar longe de Quahog. E como estamos falando da segurança da cidade, não precisamos nos prender apenas às destruições. Quahog, como qualquer outra cidade do planeta, também sofre com roubos, como vemos no episódio em que Peter resolve levar Meg para o banco. Eu não quero fazer isso! Já era! Semana que vem vamos comprar uma zebra! Mas pai! Não dá pra discutir! Temos 150 segundos antes da polícia responder ao alarme silencioso! Veja se os sacos estão com bomba de tinta! Quem é o gerente desse lugar? Ah, sou eu. Ou podemos falar também do episódio em que vemos Chris tendo sua bicicleta roubada. E após ir na delegacia, ele precisa indicar quem foi o responsável pelo roubo. Oi, com licença pessoal, eu vim pegar o meu filho, o Chris Griffin. Ele está aqui para reconhecer o cara que assaltou aquela loja de conveniência. Talvez o tenham visto. O nome dele é Chris Griffin. Acho que tem uma foto dele. Pronto, aqui está.
Mas essa não é nem a pior parte quando se trata da segurança da cidade. Pouco tempo depois de ser preso, esse bandido conseguiu fugir da penitenciária. Primeiro eu vou comer a minha namorada e depois eu vou matar o Chris Griffin. O que revela que o sistema de segurança pública da cidade é totalmente falho. E por causa disso, os Griffins precisam entrar no programa de proteção à testemunha. E podemos citar também aquele episódio em que mostra que a segurança na cidade é tão fraca que os próprios moradores vão às ruas para protegê-la. E estamos falando do episódio Um Tiro no Escuro, em que Peter deixa seu sofá no quintal de casa e ele acaba sumindo. Sumiu! O que sumiu? Nosso sofá de drinks, alguém deve ter roubado. Você disse que ia trazer o sofá pra dentro. O que deu em você? Eu vou dizer o que deu em mim. Pensei que morássemos no bairro seguro, mas aparentemente eu estava errado. Por causa disso então, o pessoal resolve formar um novo grupo de vigilantes para proteger o bairro, o que por sinal parece uma ideia excelente. O único problema é que esse grupo mostrou ser um perigo ainda maior para os moradores da rua. Au! Au! Ah, meu Deus! 4 homens estão me batendo! Meu braço! Eu acho que está quebrado! Quem são vocês? Por quê? Por quê? Eu darei qualquer coisa se vocês pararem de me bater! Mas não sei se vocês perceberam, em todos esses casos citados até agora, nós podemos observar uma coisa em comum, a falta da polícia. Quahog parece sofrer com seus agentes de segurança pública. Acredito que não seja por quantidade, mas talvez pelo problema na qualidade, como vemos no episódio em que Peter é parado por um policial e esse monta toda uma encenação para incriminá-lo. Ei, você é aquele negro da entrevista coletiva, não é? É, sou eu sim. Aqui é o carro 15, preciso de reforços, estou com um carro roubado. Mas esse carro é meu. Suspeito está violento. O quê? Policial atingido. E o problema quanto à competência policial em Quahog é tão grande que chegamos ao ponto de que um cachorro se torne o principal policial da cidade. Não se mexa, nojento! É coca? Muito bem, nós o pegamos. Isso é ótimo. Era essa emoção que eu estava procurando. Bom trabalho, Brian. E que de início parece um indicador promissor para a segurança pública, mas pouco tempo depois vemos que Brian acaba se perdendo no caminho e começa a se drogar. Aquele tal de McGriffin foi tão legal. Foi mesmo. Nunca mais vou usar drogas. Ah. Tem leite? Vocês perceberam que estamos falando de um lugar onde a polícia é sua maior parte ausente aos casos que aconteceram na cidade, e que quando aparecem não estão ali para ajudar, mas sim prejudicar. Então, se você está buscando uma cidade segura e tranquila para morar, recomendo passar longe de Quahog. Tá certo, mas ainda não podemos cravar que Quahog é a pior cidade para se viver apenas por causa da falta de segurança. Precisamos analisar ainda outros pontos, e por isso vamos adentrar na questão da saúde pública. E para falarmos desse ponto, vamos analisar os profissionais que atuam na área, sendo mais específico, o Dr. Hartman, que logo no início da série já se mostrou ser um verdadeiro incompetente, e principalmente aparenta não levar a medicina a sério. E em vários episódios vemos que em casos sérios como trabalho de parto ou anúncio de uma doença, ele sempre leva as coisas na brincadeira. Mas o pior de tudo é que isso é extremamente tranquilo diante das demais coisas que ele já fez. Como no episódio em que Joe se machucou em uma corrida de touros. E se a situação dele não parecesse ficar pior, vemos que ele perde o movimento completo do seu corpo. E sim, o Sr. Swenson perdeu todos os movimentos e precisará de cuidados em tempo integral. E a maior parte nojentos. Ai, meu Deus, Bonnie, eu sinto muito. Porém, no final vemos que isso não aconteceu devido ao acidente. Na verdade, ocorreu por causa de uma negligência médica, onde o Dr. Hartman esqueceu seu celular próximo à coluna de Joe, deixando-o nesse estado. Está bem, vamos ligar para ele agora. De onde vem esse toque? Joe, o toque tá vindo das suas costas. E como eu disse, as coisas pioram. Em outro episódio, vemos que para comemorar um implante capilar bem sucedido, ele dá um tiro para o alto. O problema é que havia um paciente no andar de cima e um deles foi acertado pelo Dr. Hartman. Declaro esse transplante capilar oficialmente encerrado. Ele voltou. Está ótimo, Quagmire. Ah, meu Deus. Um paciente do segundo andar levou um tiro. Imagina só você ir ao hospital procurar ajuda e acaba sendo baleado pelo seu próprio médico. Simplesmente um absurdo. Mas ainda podemos citar o caso mais extremo de todos. No episódio Instinto a Laser, vemos que Lois acaba atropelando uma criancinha e por causa disso vai fazer uma avaliação oftalmológica. Aqui de cara temos uma fala muito curiosa do Dr. Hartman. Bem, eu não sou médico, mas eu diria que você precisa de um óculos, ou talvez um laser. Como assim você não é médico, Dr. Hartman? Tá, mas voltando ao episódio. Lois opta por fazer uma cirurgia laser para corrigir sua visão. E após se retirar o curativo, ela descobre isso.
meu Deus. Eu estou cega. E após questionar como isso veio a acontecer, o Dr. Hartman nos explica. A culpa não é minha. Hoje era dia de levar o gato ao trabalho. Bom, acho que não precisamos de muito mais que isso para mostrarmos que o sistema de saúde de Quahog é um verdadeiro caos. Isso porque nem consideramos aqueles outros casos em que houveram explosões nos hospitais. Então, novamente, se você tem medo de entrar em um hospital e ele explodir, ou de tomar um tiro ou até então sair de lá cego, eu fortemente recomendo que não se mude para Quahog. Bom, estamos falando de uma cidade carente de segurança e saúde, mas pelo menos a educação deve salvar, certo? Bom, não é bem assim. A educação também é só mais um reflexo do governo, da saúde e da segurança da cidade. E isso fica muito claro no mesmo episódio em que Peter e Ernie saem no soco, nós vemos que Chris está lendo seu livro escolar. O problema todo é que esse livro é muito antigo e completamente desatualizado. Israel, o novo país que todo mundo vai adorar. O que é isso? Essas escolas são tão pobres que não podem comprar livros deste século? Deixa comigo, eu vou rodar a baiana na próxima reunião de pais e mestres. O que claramente deixa Lois indignada e com muita razão. Ela então vai reclamar com a escola e descobre que por causa das notas baixas, a escola enfrentou cortes de verbas. E para contornar isso, eles então resolvem expulsar o garoto mais burro do colégio. Muito bem, agora vamos ao aluno mais burro que temos. Chris Griffin, você está expulso. Mas se eu sair agora, não vou saber quem é o garoto mais burro da escola. Aqui temos um enorme problema. Geralmente, os pais buscam uma escola que acolha e tente ao máximo ajudar seus filhos a aprenderem e se aprimorarem. No momento em que ela expulsa seu filho por ele não tirar boas notas, vemos que a educação na cidade está muito pouco avançada pedagogicamente. E esse episódio nos mostra um outro ponto muito importante: a falta de verbas para educação. Até porque esse é um problema bastante recorrente no sistema educacional da cidade. No episódio Escute Bem, vemos que por falta de verbas a escola precisa cortar a aula de educação sexual. E não é apropriado para alguém da sua idade. E se quiser saber sobre sexo, fale com seu professor de educação sexual. Não temos um. O diretor cortou as aulas de educação sexual para economizar dinheiro. Fazendo com que Lois tenha que assumir esse papel. Dia, pessoal. Sou a senhora Griffin, a nova professora de educação sexual. Agora, vocês provavelmente já ouviram alguns boatos dizendo que as camisinhas tornam o sexo menos prazeroso. Embora isso seja verdade, elas também o tornam mais seguro. E aparentemente a escola James Wood tem uma ideia totalmente diferente do que seja esse tipo de educação. Maggie, ¿dónde está la biblioteca? Porque eu vou trazer você em la biblioteca. Mas também não podemos jogar toda a culpa sobre os professores. Saiba que ao colocar o seu filho na escola de Quahog, ele está sujeito a vivenciar algumas situações perigosas, como vemos no episódio em que Brian vira professor da escola e precisa lidar com uma turma nova de recuperação. Meu nome é Tim, eu tenho 28 anos e adoro maconha. Meu nome é Carlos e embaixo do exterior duro há um garoto querendo aprender. E embaixo dele, um estuprador. Meu nome é Amanda e a minha bolsa acabou de estourar. Oh, meu Deus. O mais incrível é que mesmo existindo essa turma, Chris ainda é considerado o mais burro da escola. Mas isso daqui também é a situação menos bizarra desse episódio. Enquanto Brian assume a turma de recuperação, a professora Lockhart assume a turma de Chris, que logo acaba se apaixonando por ela. Vendo essa situação, os Griffins vão conversar com ela para acabar com o que está ocorrendo. Eles só não esperavam que ela estaria pretendendo fazer isso daqui com o filho deles. Isto não é um bloquinho, Chris. São instruções. Se vamos ficar juntos, preciso que você mate o meu marido. Ei! Por acaso vocês sabem que horas são? Já pra dentro, gorducho! Pelo menos Chris agiu com sabedoria e desistiu do plano. Mas isso não muda o fato da professora da escola tentar conquistar o coração de um aluno para que ele eliminasse o seu marido. Isso sem deixar de falar que ela é uma verdadeira assassina. Oh, minha nossa, tem um urso no meu mingau! Então, se você está buscando para você ou para seu filho uma educação de qualidade, você não vai encontrar isso em Quahog, que pelo visto está deixando muito a desejar nos quesitos governo, segurança, saúde e educação. E geralmente quando se vive em uma sociedade caótica como essa, os melhores momentos são aqueles de lazer, para esquecermos todos os problemas e nos divertirmos. Mas parece que Quahog também é impossível ter um momento tranquilo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de um barzinho para trocar ideia com seus amigos, sinto lhe informar, esse tipo de lazer é mais perigoso do que aparenta. No episódio Lobo de Wall Street, vemos que Jerome precisa cuidar da sua mãe que teve um derrame, e por causa disso precisaria fechar a ostra bêbada por um mês. Peter e o pessoal então se colocam à disposição para cuidar do bar, mas claro que Peter ia arrumar alguma forma de conseguir fazer alguma merda. O imbecil simplesmente levou um touro para o bar.
E parece que os moradores de lá confundem o estabelecimento de comida com octógonos, o que faz com que a porradaria role solta, como vemos no episódio Sonhos de um Sedutor, em que Brian tenta talaricar Peter dando em cima de Lois. Cabeça está girando. Nossa, o que é isso, Brian? Não, pare! O que está fazendo? Eu não consigo evitar, Lois. Eu sei que é casada com Peter, mas eu te amo e não estou aguentando mais. Brian, não! Eles então se sentam em um restaurante e começam a conversar, até que escala pra isso daqui. Hulk. E se você não gosta de bares e prefere restaurantes, nem sonhe em pisar na cidade. Naquele mesmo episódio que nós citamos antes, em que Chris é expulso por ser muito burro, vemos outra cena em que Peter está conversando com Lois na cozinha e Ernie acaba aparecendo. Depois de uma porrada intensa, eles finalmente fazem as pazes e saem para jantar. Porém, conhecendo bem os dois, sabemos que a paz não dura muito e logo começa outra briga, aqui dentro do restaurante. Não fale desse jeito com a minha esposa, hein? E o que você vai fazer? E se você prefere algo voltado à natureza e à saúde, vou continuar te alertando, Quahog não é pra você. Como citamos no início do vídeo, o lago da cidade, que poderia ser um ótimo lazer nos dias quentes, é totalmente inviável para a população. Ô Jake, quanto tempo pode segurar o fôlego embaixo d'água? Mais tempo que você, olha só! E nunca, em hipótese alguma, corra uma maratona na cidade. Incrível, meu Deus! Não sinto tanta adrenalina assim desde que ganhei a maratona. Ah, e se depois de tudo isso que eu te contei, ainda assim quiser se mudar para a rua Spooner, é bom você conhecer bem os seus vizinhos. Na casa 90 temos um senhorzinho chamado Herbert, que vive junto a seu fiel companheiro Jesse. Mas não se engane com essa fala mansa. John Herbert é um dos seres humanos mais desprezíveis que já existiu. E o motivo? Bom, como já fizemos um vídeo completo explicando o porquê, vamos só mostrar algumas cenas. Seu zíper está levantado de novo. Ah, obrigado, Sr. Herbert. Lá vai um, vamos pegá-lo. Não tem polícia aqui pra me ajudar. Espero que não encontrem o dinheiro que escondi na minha costa. Travessuras ou gostosuras? Pegue 2. Pegue 3. Pegue 4. Agora chega. Feliz Halloween. Rapazes, podemos resolver isso como jovens razoáveis e sexys. Quem conseguir engolir mais comprimidos é o vencedor. Chris ainda está lá. Alguém salve o Chris. Agora, na casa 29, temos um forte concorrente ao Herbert. Um homem sem pudor, sem escrúpulos e sem respeito, principalmente com as mulheres. E não poderíamos estar falando de outro além de... Só podia ser o Quagmire. Glenn, sem sombra de dúvidas, seria um ótimo amigo a se fazer. Se você não for uma mulher, ou tiver uma esposa, ou tiver uma filha, ou uma tia. Talvez uma irmã, uma prima ou uma amiga. E até mesmo uma girafa. Estou feliz por termos esperado. Esse negócio não é meu, não! E esse é outro que teve sorte, ou melhor dizendo, azar de receber um vídeo próprio. Só que nele analisamos todos os seus crimes. Então já sabemos um pouco do que esperar. Contudo, para você que ainda não viu, vamos deixar uma palhinha da personalidade do Glenn. Se eu viver perto da minha casa, eu acabo com você!
Oi, bonecas, já foram penetradas? Uau! Que queria? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Teste de HIV, teste de DNA. Toma, esfrega isso dentro da sua bochecha. Ai! Você é minha filha! Oh, legal. Oh, eu esqueci de vocês, rapazes. Indo agora para casa 31, temos a família que dispensa comentários. Os Griffins. Peter Griffin já se mostrou ser um péssimo pai e um verdadeiro criminoso. Além disso, um terrível vizinho. No episódio em que Quagmire não perdoa a Loretta, vemos que Cleveland está totalmente furioso e Peter precisa acalmá-lo. Cleveland, respira dentro do saco. Vai te acalmar. Peter, eu acho que não é pra... Agora não, Lois. Tá, Cleveland, relaxa. E por causa disso, logo em seguida, ele pega seu Petercóptero para ir avisar o Quagmire. Porém, isso daqui acontece. Peter, mas o que é? Joey, vai pra dentro. O que é isso? Você está destruindo o jardim. Agora no episódio Estrada para Rupert, vemos que Peter brinca com seu carro. Agora, se me dá licença, eu tenho que desafiar a morte. E se tem alguém que pode te convencer de não ir morar em Quahog, esse cara é o Cleveland. O Sr. Brown já teve sua casa destruída tantas vezes que eu não sei nem como ainda continua morando lá. Você não é a mesma girafa de ontem à noite. Saia já daqui! Mas que droga! Não. Tenho que parar de tomar banho durante as gracinhas do Peter. O que é isso? Eu comprei um tanque. Você ficou maluco? Deixa eu mostrar pra você. O que é isso? Oh, não. Nossa, nós temos bastante trevos aqui no nosso jardim. Não. Oi, Cleveland. Austrália, aí vou eu. Não. Oh, essa água tá com toda a minha sujeira. E antes de terminarmos, precisamos falar de um ponto bem crucial. A questão do clima e dos desastres naturais que acontecem na cidade. E pelo que vimos de tudo até agora, morando em Quahog só nos resta uma opção: ficar em casa. Porém, se tratando dessa cidade, até essa opção é perigosa. Por diversas vezes ela já sofreu com diversos problemas climáticos e até ataques nucleares, como vemos no episódio A Filha do Peter, em que uma forte chuva atinge a cidade ao ponto de inundar as casas. Ai, meu Deus! Eu sei, muita água, não é? Nossa, legal! Ô, Chris, vem cá. O quê? Por quê? Vem até aqui. O que é, pai? Parece que a água ficou meio quente de repente. Não. Ah, é verdade. É xixi que faz ela esquentar. E essa não foi a única vez em que Quahog sofreu com a chuva. No episódio Chuva Ácida, vemos que uma tempestade atinge Quahog com direito a furacão e tudo. O Instituto de Meteorologia divulgou um alerta sobre o furacão e pede para que todos fiquem dentro de casa pelas próximas 36 horas. E não foi também a primeira vez que a cidade foi atingida por algo desse tipo. No episódio A Retomada da Nação, vemos que um devastador furacão destrói toda a Quahog. Então, se você não é o Quagmire, tenho certeza que não ficaria feliz com isso. Abrigo feminino para furacão. Por aqui, pessoal. Deus o abençoe por nos ajudar, padre. É o desejo do Senhor, filhinha. Que demais. E por fim, se não pudesse ficar pior, no episódio A Bomba, vemos que Quahog sofre um ataque nuclear. Alguém mais sentiu isso? Uma semana depois. Bom dia, pessoal! Então, depois de tudo isso, saiba que ao se mudar para Quahog, você está prestes a viver altas emoções. E lembre-se, sempre que você pensar que sua cidade é péssima, lembre-se que sempre existirá uma Quahog da vida. E após vermos que esse lugar não tem boa educação, boa segurança, saúde, lazer, vizinhança e também uma falta de segurança climática e um péssimo governo, o nosso veredito é: Quahog é a pior cidade que já existiu.